Olá pessoal, meu nome é Sérgio Prado, eu sou comentarista da ESPN, gerente de marketing do PokerStars, e é por isso que o pessoal da Play TV me convidou para mostrar para vocês um pouco desse universo fantástico do poker. A gente está aqui no BSOP Millions, a última e principal etapa da temporada do Campeonato Brasileiro de Poker, e vamos dar uma volta aqui comigo para saber um pouco mais sobre esse esporte fascinante que é o poker. O poker é um jogo muito fácil de aprender. Eu costumo dar algumas aulas para iniciantes e acho que assim, em menos de uma hora eu consigo fazer com que alguém que nunca tenha tido contato com o jogo comece a jogar. Eu costumo dizer que o poker é 50% razão e 50% emoção. É um jogo que tem muito da matemática, em que você vai ter que aprender um pouco de probabilidades, entender quando você vai estar bem numa mão ou não. E a outra parte é a coisa da psicologia mesmo, de olhar no olho do seu adversário, saber entender quem são os adversários mais fracos, quem são os adversários mais fortes e quais deles que você pode explorar. Como no poker os torneios são abertos, qualquer jogador pode se tornar um campeão. Mas é claro que tem alguns jogadores que se destacam, né? A gente tem alguns grandes jogadores aqui no Brasil, é o caso do André Akari, que já foi campeão mundial, e do Felipe Mojave, que são jogadores do PokerStars. Thiago Decano também já foi campeão mundial e tudo mais. No mundo a gente tem algumas séries como Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, caras que já estão há mais de 20 anos de carreira e acumulando títulos até hoje. Bom, eu estou aqui com o André Akari, o maior profissional do poker brasileiro, né? O nome mais conhecido que a gente tem no esporte aqui no Brasil. André, conta pro pessoal que está querendo começar no poker, como que foi o seu caminho para se profissionalizar? Comecei já mais velho do que a média das pessoas que começam a jogar poker, né? Eu tinha já 31 anos, eu tinha uma empresa de tecnologia com os meus sócios e a gente resolveu começar a prestar serviço para uma empresa nos Estados Unidos. E esses caras, num determinado momento, pediram um orçamento para um e-commerce de um site de poker. Foi onde eu tive meu primeiro contato. E aí eu comecei a comprar o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, comecei a me dedicar a estudar cada vez mais. Naquela época, em 2005, a parte técnica não era tão avançada assim, então qualquer coisa que você estudasse já fazia uma diferença muito grande. E aí eu fui me sobressaindo até que em 2011 eu me transformei em campeão mundial. Quem senta aqui e vê as pessoas jogando não entende muito do jogo e também não entende a língua que a gente fala, né? Porque a gente fala muito termo técnico e tudo mais. Tem alguns desses termos técnicos que a gente usa pra vida. Quais são os que você mais usa assim na vida, no dia a dia? Eu acho que o que eu mais uso é foldar, né? Foldar eu uso bastante. Os caras, pô, e aí, vamos tomar um negócio? Não, vou foldar hoje que não tô afim. Foldar é dar fold, né? Ou seja, fold é você fugir daquela mão que você tá segurando. Isso eu uso bastante. Como que é essa rotina de passar 12 horas sentado? Você tem alguma preparação diferente? Como que você se prepara para um grande torneio? O jogador de pôquer, o atleta da mente, ele não tem um preparo físico, eu não tenho preparo físico como tem um atleta de um esporte tradicional, como o futebol, o vôlei e tudo mais. Fui fazer vários estudos de concentração, de mentalização, de hipnose, tudo isso me ajudou a ser um profissional melhor. Tem gente que é melhor que eu, tem gente que faz melhor que eu, mas tem que se preocupar com essas duas áreas. Se você não se preocupar com a parte física e com a parte mental, eu acho que você não tem muita chance de sucesso no poker, não. O BSOP Millions é a principal etapa da temporada da Brazilian Series of Poker, é o torneio que encerra o ano. Nesta temporada a gente vai ter mais de 40 torneios acontecendo aqui e o principal deles é o Main Event, que esse ano teve 2.807 pessoas inscritas. Esse ano o campeão do evento principal do BSOP Millions vai ganhar R$1.200.000. Só que pra gente ficar sabendo quem foi, ainda vai um bom tempo, porque o torneio dura 5 dias. São 12 horas por dia jogando poker. A grande maioria das pessoas que jogam poker não são efetivamente profissionais que vivem disso, etc. A grande maioria faz isso por entretenimento, lazer, hobby, né? Agora tem um grupo pequeno de jogadores que efetivamente vivem disso, né? Que são profissionais no segmento, que são muito bons jogadores. O poker ainda é um ambiente
majoritariamente masculino, mas tem entrado muita mulher para participar, né? A gente vem fazendo eventos específicos, né, para mulheres, então o Ladies Event que a gente chama, né? Isso é uma porta de entrada, né? Algumas meninas entram, participam desse evento e depois começam a enfrentar o field como um todo, né? Qualquer jogador que tiver pela frente, elas começam a enfrentar. O pôquer, ele é reconhecido como esporte, né? Inclusive pelo Ministério dos Esportes. A gente passou 10 anos da nossa trajetória provando para a sociedade que se tratava de um jogo de habilidade, de um jogo da mente, assim como é o xadrez, assim como é o gamão, né? Porque era necessário, inclusive para a existência da nossa comunidade, né, no país. A gente vem fazendo uma campanha através da Confederação Brasileira, que é uma campanha trazendo chamando a atenção para esse lado mais amador mesmo do pôquer, esse lado mais divertido, esse lado mais de relacionamento, esse lado mais social. Tem muito ex-atleta que vai chegar atingindo uma certa idade, vai deixando a prática esportiva daquela modalidade que ele competia e ele encontra no pôquer mais uma forma dele ter essa competitividade, mais uma dele disputar em alto nível algum outro esporte. Então muitos desses caras encontram isso no pôquer. Meu interesse pelo jogo despertou por várias conquistas brasileiras, né? A partir de 2011, quando o André Akari foi campeão mundial, aquilo ali me deixou assim fascinado por um brasileiro conquistar o mundo através do pôquer. Aquilo me conquistou de uma tal forma que eu comecei a estudar e comecei a ver o que o pôquer poderia trazer de benefícios para a minha vida. Muita coisa do voleibol eu trago para o pôquer. A questão do estudo do adversário, a questão da tática do jogo. No jogo de pôquer não é diferente. A cada aposta, a cada blefe, você tem que analisar e pensar numa nova jogada e tomar a melhor decisão sempre. Num campeonato de pôquer, a gente tem assim milhões de reais em premiação. A ideia de virar um campeão é realmente fascinante, né? Mas todo mundo tem que começar do começo. E a primeira dica que eu dou é: você tem que se divertir nas mesas. Se você não tiver vontade mesmo de jogar pôquer, essa paixão que as pessoas têm e não se divertir nas mesas, nada vai adiantar, porque depois vai acabar virando uma obrigação e não uma diversão. Se você quiser virar um profissional, aí sim, aí você tem vários caminhos. Tem escolas de pôquer, tem cursos de pôquer, grandes profissionais do pôquer que também dão aulas particulares. Então você tem várias formas de aprender e melhorar o seu jogo. Então se você reservar um bom tempo da sua vida para estudar e tentar praticar o máximo que você puder, mais rápido você vai chegar num estágio onde você vai poder disputar os grandes campeonatos como o BSOP e enfrentar os maiores profissionais nas mesas.